Olá! Na aula de hoje, nós veremos como fazer a configuração de um controlador de domínio adicional, de um tipo de controlador de domínio adicional diferente aqui, que é o RODC, ou Read Only Domain Controller, ou traduzindo, controlador de domínio somente leitura. Antes de qualquer coisa, vamos entender para que nós podemos precisar de um controlador de domínio desse tipo. Esse tipo de controlador de domínio a gente usa em cenários muito específicos, certo? Mas antes que alguém pergunte, não se trata da volta do BDC, né? Na época do Windows NT 4 tinha lá o PDC, que era o Primary Domain Controller, e tinha o BDC, que era o Backup Domain Controller. No caso da época do NT, o PDC ele tinha a base de dados do domínio tanto no modo leitura quanto escrita. E o BDC ele tinha essa mesma base, só que no modo somente leitura. Então, sintetizando aqui, né, a ideia era permitir aí que você tivesse mais ou menos aquilo que a gente tem hoje com os controladores de domínio adicionais, só que, no caso, se o controlador de domínio, se o PDC, na verdade, saísse do ar, no BDC ele ia garantir apenas a autenticação, eu não teria condições de criar novas contas de usuário, certo? Bem, no caso de um ambiente baseado no AD, qualquer controlador de domínio pode ser usado tanto para autenticação como para a criação de novos objetos. Apesar disso, qual é o problema que eu posso ter? Em cenários onde eu não tenha, né, eu tenho lá uma filial, eu preciso de um controlador de domínio adicional lá, mas eu não tenho uma equipe de TI, eu não tenho como garantir a segurança do controlador de domínio, eu corro o risco de que esse controlador de domínio seja roubado e as contas possam ser violadas, né? Então, no caso, se as pessoas utilizarem os softwares corretos, né, ela vai conseguir extrair desse servidor as credenciais, né, as senhas dos usuários que estão lá. Então, é aquela questão, né? Se o atacante ele tem acesso ao seu servidor físico, possui as tecnologias corretas e dispõe de tempo para poder fazer esse trabalho, ele vai conseguir ter as suas credenciais. E considerando aqui que a gente está falando de uma localidade remota, pode inclusive demorar para você descobrir que aquele controlador de domínio foi roubado. Então, pensando nesse tipo de cenário, existe o RODC. O RODC ele é um controlador de domínio adicional, mas que só existe para fazer cache de credencial. Ele não tem uma cópia da base de dados do AD e nenhuma configuração do ponto de vista de controlador de domínio pode ser feita nele e replicada para os controladores de domínio no modo completo. Então, ele recebe atualizações num modo unidirecional, ou seja, só ele recebe atualização. Ele não replica para ninguém, né? Nenhuma configuração nele. E aí a ideia qual é? Nessa localidade remota, quando alguém pede para se autenticar, alguém precisa, né, logar numa estação, automaticamente ele verifica se ele tem aquela credencial em cache, não tem a credencial em cache, ele contata um controlador de domínio completo, no modo completo, e a partir disso ele consegue fazer a autenticação. Baseado em políticas que você pode definir, essa credencial pode ser armazenada em cache ou não nesse controlador de domínio e pronto, o usuário, assim, do ponto de vista de utilização, de experiência, o usuário ele não vai perceber diferença nenhuma. Você pode inclusive configurar o ambiente de forma que caso você tenha credenciais administrativas, né, e não tenha uma equipe de TI lá focada nisso, você pode configurar, inclusive, que as contas administrativas não ficam armazenadas em cache. Né, é possível configurar esse tipo de coisa. Ok? Bem, vamos ver aqui como é que a gente pode configurar isso. Aqui eu tenho o meu controlador de domínio. Esse ambiente aqui, ele por enquanto só tem esse controlador de domínio. Então, vou abrir aqui os usuários e computadores do AD para mostrar para vocês as contas. Então, aqui em Computers, olha lá, eu tenho a conta do Server 2, Server 3, e aqui em Domain Controllers eu só tenho o Server 1, ok? Bem, nós vamos alternar para o Server 2, que é o servidor que nós vamos configurar como controlador de domínio RODC. E o processo de configuração ele é muito semelhante ao de qualquer controlador de domínio adicional. Né? Então, venho aqui no Gerenciar, adicionar funções e recursos. Primeira tela do assistente avançar.
Instalação baseada em função ou recurso. É esse servidor aqui mesmo. Serviços de domínio da AD. Adicionar recursos. Próximo, próximo. E agora marcar aqui para reiniciar quando ele completar. E vou pedir para ele fazer a instalação. Então agora é só uma questão de aguardar, como nós já sabemos, ao término desse processo de instalação do ADDS, ele vai me mostrar aqui um link que eu vou poder utilizar para poder fazer a instalação, a configuração desse servidor como controlador de domínio. Então agora vamos aguardar o processo terminar. Assistente concluído. Agora eu vou clicar aqui no link para promover o servidor a controlador de domínio. Vamos aguardar o assistente ser aberto. Assistente aberto. Vou deixar a opção aqui, adicionar um controlador de domínio a um domínio existente. Aqui valem as mesmas considerações que já foram passadas nas outras aulas a respeito de configuração de controlador de domínio adicional. Então vou clicar aqui em próximo. E aqui ele vai me perguntar o que eu quero fazer com esse controlador de domínio. É muito importante aqui entender, existem alguns requisitos para que eu possa ter um controlador de domínio somente leitura, né? Então, primeiro ponto, assim, eu poderia ter um domínio baseado no Windows Server 2003 e esse aqui é o meu controlador de domínio 2012, né? Meu servidor 2012 que eu quero configurar como um DC, né, nesse modo. Para eu poder ter isso, assim, eu posso até ter o 2003, não tem problema, utilizando o comando adprep/rodcprep, eu consigo preparar, né, dentro do processo todo de preparação da floresta do domínio, eu uso também o rodcprep de forma que o 2003 possa entender mais ou menos o que é esse controlador de domínio. O 2003 ele não entende, não concebe a ideia de que pode existir um controlador de domínio que não tenha a base de dados de AD replicada lá. Então eu preciso preparar um ambiente para isso. Agora, mesmo fazendo essa preparação, para ter um RODC eu preciso ter pelo menos um controlador de domínio que seja 2008, 2008R2 ou 2012 no modo completo, entendeu? Então, um 2003 no modo completo, que aliás, na verdade, é o único modo que pode ter, um 2003 ele não me atende nesse caso, e aí eu preciso ter pelo menos um 2008, ou 2008R2 ou 2012, como controlador de domínio no modo completo. E aí, a partir disso, foi por isso que ele liberou aqui a opção para mim, de configuração do RODC. Se eu não tivesse essa condição, ele deixaria essa caixa aqui sombreada e eu não poderia marcar, ok? Bem, então vou marcar aqui que eu quero o RODC, vou configurar aqui a senha. Aqui vem uma tela diferente, certo? Então ele pergunta para mim, automaticamente, né, ele cria dois grupos, e nós veremos aí depois esse item de configuração, onde todo mundo que participar daquele grupo, por exemplo, aqui o grupo de replicação de senha RODC permitido, quem participar desse grupo automaticamente vai poder ter a sua senha replicada lá para o controlador de domínio, aquele cache que eu falei com vocês. Quem fizer parte desse outro grupo aqui de baixo, né, o contas negadas para replicar senhas, né, então vocês podem reparar ali que eu tenho ali o grupo de replicação de senha RODC negado. Quem fizer parte desse grupo automaticamente não terá as suas credenciais replicadas. Então, aqui na verdade, normalmente essas configurações já atendem, mas você pode alterar conforme necessário. Vou mandar aqui avançar. Obviamente eu não vou fazer instalação baseada no IFM, nada disso. Mandei avançar. Caminho padrão. E agora são as telas que nós já conhecemos dentro desse processo de configuração. Então aqui imagina, né, bastante interessante, imagina você ter lá um controlador de domínio, ele já é um RODC e você remove lá a interface gráfica dele. Fica muito mais seguro, né? Então, se alguém conseguir acesso físico a essa máquina e ainda conseguir logar nela,
ela só tem prompt de comando. E se ela souber lá algum comando, não tem a base de dados, né? Então, não tem como pegar e fazer o ataque, né? Vai ficar bem mais complexo, né? Então agora vamos aguardar aqui o processo de instalação. Esse aqui é mais rápido porque ele não tem aí o processo todo de configuração de replicação normal que nós conhecemos. Então é só aguardar aqui mais alguns segundos e a máquina vai reiniciar automaticamente quando concluir o processo. Processo terminado, agora é só aguardar, vamos aguardar aqui alguns segundos e o servidor vai ser reinicializado. Quando ele voltar, né, quando esse servidor voltar, ele já volta como um controlador de domínio, mas trabalhando no modo somente leitura. Então vamos fazer logon agora no nosso sistema. E aí vamos aguardar agora o Server Manager ser aberto para que nós possamos continuar. Eu vou mostrar aqui as diferenças, né? Diferente do controlador de domínio adicional que foi mostrado nas outras aulas. Esse servidor ele tem propriedades especiais e aí nós veremos aqui como isso funciona. Vamos só aguardar o Server Manager ser aberto e nós veremos isso. Então, carregado aqui, agora nós vamos olhar aqui o Server Manager, usuários e computadores do AD. Então aqui, agora nós veremos, dentro de Computers eu não tenho mais o outro servidor, mas em Domain Controllers eu encontro. E aí aqui vamos ver aqui o detalhe para o somente leitura. Se eu vier aqui em Users também, eu vou observar que eu tenho aqueles grupos que eu falei. Olha aqui, ó, grupo de replicação de senha do RLDC negado e o permitido. Então, se eu tiver credenciais de usuários que eu queira que sejam replicados para lá, eu tenho que incluir essas contas como membro desse grupo aqui também, né? Então, pode ter o grupo vendas, marketing, mas eu tenho que ter essas contas aqui. Não quero que faça não quero que faça o cache, eu incluo aqui dentro, ok? Bem, então olhando aqui agora dentro de Domain Controllers, eu também percebo uma diferença nas propriedades. Então, se eu olhar aqui o Server 1, eu vejo que tem um conjunto de guias normal. Agora, olhando o Server 2, eu vejo que tem uma guia nova aqui, que é a diretiva de replicação de senha, certo? Então, a partir dessa configuração, é que ele diz aqui, ó, que quem está nesse grupo aqui, o RLDC permitido, ele tem ali a permissão para fazer essa replicação. As outras aqui não tem, ok? Bem, basicamente é isso. Muito obrigado pela sua participação nessa aula e até a próxima. Tchau, tchau.